Olá, tudo bem? Faz um tempão que eu não apareço por aqui, né? Eu vou retomar a análise de sonhos. Então, se você quiser me enviar seus sonhos junto, sempre a gente faz algumas perguntas, né? Uma espécie de anamnese. Então, que conecta a experiência da pessoa sonhadora com o sonho. Quem quiser, eu disponibilizo o meu e-mail, clarissadefranco@hotmail.com. Tá? E a gente conversa sobre seu sonho e depois vem aqui para o canal. Bom, hoje eu vou tratar de um sonho de uma sonhadora do gênero feminino e vou ler para vocês. Eu estava num ônibus com meu pai e minha mãe indo para o Aeroporto Internacional de Guarulhos pegar um voo para Polônia, onde meu pai iria pedir uma identidade. No ônibus, só gente loira de olho azul, falando polonês. E o motorista, e também um tipo de bilheteiro ou guia turístico que em pé, né? Eram os dois muito jovens, uns 35 anos, ambos poloneses. Esse que em pé ia falando coisas da Polônia, sua relação com o Brasil. O ônibus lá ia ficando cheio porque era segunda-feira, o único dia que tinha voo para a Polônia. De repente, uma mulher japonesa no fundo do ônibus dizia umas palavras de agradecimento ao bilheteiro, guia turístico, pois ele a teria ajudado muito na questão conjugal. E agora ela iria para a Polônia muito melhor. O tio dessa sonhadora, né, irmão do pai dela, tinha estado conosco, né, meu tio tinha estado conosco na entrada do ônibus e dado um papel enorme com telefone, endereço de onde meu pai devia ir, pois ele também logo iria ficar na casa dessa pessoa. Meu pai estava todo pronto, mala, agasalho, endereço, passaporte, mas aí eu verifiquei que minha mãe ainda não tinha o passaporte para poder ir com ele. E falava a ele para ficar por aqui também, já que eu também não tinha trazido meu passaporte. Dizia a ele que não falava nem polonês, nem alemão, nem inglês. Ele não falava, né? Nem inglês e tal. Como que você vai se comunicar, pai? Como que você vai se comunicar ao chegar na Polônia? Que era para ele me esperar e íamos os três juntos, né? Essa sonhadora, a mãe e o pai. O sonho de repente deu um pulo e ela estava de volta, né? Eu estava de volta na casa da minha mãe, sem o pai, e a mãe dizia que elas tinham perdido o voo, que precisavam comprar outra passagem para outra segunda-feira. Bom, alguns detalhes importantes, né? Essa sonhadora, ela relata que o pai dela é falecido, faleceu mais ou menos recentemente, há cerca de 2 anos. Ela não relatou nenhuma ligação especial com a Polônia ou com esse universo da Polônia, não tem ascendência, a família dela polonesa, nada disso. E nem com aquela figura que aparece, né, a mulher japonesa no fundo do ônibus, ela também não conseguiu associar com nenhuma referência familiar, mas ela disse que aquela mulher estava muito grata, muito leve, muito feliz, porque o guia turístico e bilheteiro do ônibus tinha ajudado ela, né, com problema conjugal, então ela já podia ir para a Polônia. Bom, aí tem alguns elementos importantes do sonho, né, que o sonho tem dois meios de transporte que vão sendo destacados, um efetivamente que acontece e aparece no sonho e o outro está sendo idealizado, né? Um é o ônibus e o outro é o avião. Os meios de transporte em sonhos são interessantes, né? Porque eles falam desse recurso que a gente tem na nossa psique, no nosso inconsciente, para transitar, né, de uma situação para outra, para passar de um estágio para outro de consciência, para conseguir dar os saltos que a gente precisa para compreender uma situação, uma vivência e nos adaptar a determinadas situações. Então, aquele recurso, né? E o ônibus é um coletivo. Então, é algo que nos leva junto, que a gente tem que estar junto com o movimento da coletividade, ou seja, que a gente tem que estar ali se adaptando. Tem gente de pé, tem um monte de gente loira, né, de olho azul, polonês, no ônibus, não sei falar essa língua. E essa sonhadora, ela tem cabelo preto, né, ou castanho escuro, ela tem olhos também castanhos escuros. Então, assim, ela não é loira do olho azul, né, embora seja branca, né, branca com uma pele, como que a gente fala, clara, média, né, mas é branca
Mas ela não se identifica com esse loiro de olho azul, né? Esse estereótipo, esse fenótipo loiro de olho azul. Então, para ela, é um ônibus que é ali um coletivo, né? Que está arrastando ela, que está levando ela, diferente, estranho, de uma outra cultura, uma outra percepção que ela tem que se adaptar, né? E é interessante, né, que essa ideia de pegar o voo, né, que seria o avião, né? Olha, dar o voo, né? O que é você pegar o voo? Então você sai desse coletivo que está nessa instância e você dá um salto de consciência. O sonho dela não chega de fato, né? Ela não chega de fato a pegar o voo, né? Fica adiado para outra segunda-feira, para outro momento. Então ela não vai nesse voo. O pai vai sozinho, né? Porque depois ela aparece com a mãe. Aí a gente pode remeter também à experiência da morte do pai, né? Que deu um salto, né? Que possivelmente tem uma imagem, né? Dele tá aí, ele se descolou dessa experiência terrena, né? Dessa experiência que anda na terra. Ele deu o salto do voo que ela e a mãe não deram, né? Ficou adiado para uma outra segunda-feira. Olha quantos simbolismos a gente tem. Então, além do ônibus, né? Quer dizer, esse recurso para transitar por esse universo diferente aqui na Terra e se adaptar e entrar na coletividade, no que a coletividade está exigindo, essa ideia da Polônia, né? O pai dela ia pedir uma identidade na Polônia. É interessante porque a identidade é aquilo que nos constitui, é aquilo que nos identifica, é aquilo que nos faz ser reconhecido ou reconhecida no mundo, né? Tem a ver com a nossa persona na psicologia analítica, que é esse aspecto mais externo, né? Que são os papéis que assumimos, a nossa relação com o meio externo, como a gente é reconhecido, percebido, reconhecida, percebida, e também que imagem que a gente projeta da gente mesmo. A identidade é onde se ancora essa nossa relação, eu e outro, eu e mundo, né? Então, o pai dela, aqui a gente pode tá representando um masculino, né, ligado à figura de pai, ligado ao ânimos. Então, esse masculino buscando uma identidade na Polônia, pegando um voo, ou seja, uma identidade em uma cultura bastante diversa da que ela possui. Então, um mundo que ela não compreende, que ela não acessa muito. E aí, nesse ônibus com gente loira falando polonês e tal, tem duas pessoas jovens, uma que está conduzindo o ônibus, né? Então, quer dizer, a juventude está conduzindo esse ônibus. Quando ela fala jovem, né, uns 35 anos, não é uma juventude também, né? A gente fala juventude, parece 18 anos, né? Parece muito jovem, mas ela falou de 35 anos e se referiu a jovem, né, mais jovem que ela tá aí na casa de 40 e poucos anos, então mais jovem que ela, está conduzindo essa jornada de busca pela identidade, é o comecinho da busca da identidade do pai, né? Que depois ainda vai ter que pegar outro meio, outro coletivo para chegar nessa identidade, mas é o comecinho ali, ia todo mundo junto, de repente não vai dar mais. E aí o que acontece? Um desses rapazes, que é o guia é muito interessante, essa figura do guia, né? Guia / bilheteiro, é aquele que permite que você acesse aquele meio de transporte, que permite que você acesse esse caminho de transição da consciência e ao mesmo tempo é quem te ajuda nesse caminho de transição da consciência. E aí o sonho dá uma super dica, né? A mulher japonesa fala assim: olha, eu quero agradecer muito, né? Ela faz as palavras de agradecimento ao guia porque ela fala: olha, você me ajudou muito com um problema conjugal que eu estava tendo. E aí, nesse momento, essa primeira parte do sonho é importante, porque aqui aparece, então, né, ainda como representante do ânimos dessa sonhadora, desse masculino dentro dessa sonhadora, esse bilheteiro guia, né, que ao mesmo tempo que permite a passagem, ele orienta, né, a passagem da consciência, e também
essa figura que está ligada à ânima dela, né? Essa mulher japonesa de uma cultura que tem uma série de representações, né? Investigando um pouquinho mais com essa sonhadora, né? A gente tem aí algumas imagens, né? Que vem à mente dessa sonhadora ligada à questão japonesa. Tem as tradições milenares, tem essa figura da mulher mais em silêncio, né? Delicada. Tem a figura da geisha. Então, assim, foram várias imagens, né? Que essa sonhadora foi trazendo, mas ao mesmo tempo aqui a gente tem algo importante, né? Que é a relação conjugal. O sonho dá a dica para essa sonhadora e fala: ó, isso aqui, essa busca de identidade relativa ao seu pai, ela tem a ver com, na verdade, a sua relação conjugal. Ó, essa japonesa aqui, ela tá falando, né? Ela tá te dando uma dica. Que aprendizado na sua relação conjugal que você tá tendo a partir dessa viagem de busca de identidade que está sendo mobilizada pela figura do seu pai. Então aí essa sonhadora vai trazendo esses elementos, né, da morte do pai e conversou comigo sobre a morte do pai e o quanto essa morte do pai foi impactante, né? E ao mesmo tempo dos problemas conjugais dela e o quanto ela precisa acessar um ânimos, né? Esse homem, né? Guia, esse homem guia que pode auxiliá-la nos processos, né? Porque você vê, o pai também tem um guia. O tio é um guia do pai. Ele dá o papel com endereço, né? Telefone, nome, tudo onde o pai tem que ficar. Ele é um guia também. Então o sonho tem alguns guias masculinos, né? Esse masculino vem orientando a sonhadora numa busca da identidade, né? Então quando a gente fala que um masculino vem orientando, o masculino traz essa concepção de guia, de suporte, de apoio, significa que o próprio masculino dessa sonhadora tem sido assumido essas características, né? Tem assumido essas características. Talvez o feminino esteja precisando se deixar guiar um pouco por esse aspecto, esses guias masculinos dentro dessa sonhadora, né? E aí, junto com isso, né, o pai todo pronto, ou seja, o masculino dessa sonhadora, o ânimos, muito pronto, agasalho, passaporte, mala, tudo certinho, vamos que vamos. O feminino não. Ela e a mãe, que representam aí um feminino, não estão prontas. Então, de algum modo, nessa questão conjugal, né, porque o sonho dá a dica que fala que é algo conjugal, né, o feminino dela não está atingindo com a mesma maturidade e com o mesmo ritmo que esse masculino, né? Então, o masculino dela está buscando uma mudança, uma transição de consciência, um ônibus, um avião, está procurando identidade, tem onde ficar, está com a mala pronta. Ou seja, essa energia do masculino dentro dessa sonhadora, né? A energia de assertividade, essa energia de se colocar no mundo, ela tá forte. Em compensação, a energia feminina, né, que a gente precisa investigar o que nessa sonhadora representa essa energia feminina, e a gente conversando, ela tem uma característica assim, no mundo do trabalho é um avião, né? Olha a metáfora. É um avião, faz tudo acontecer, uma pessoa que, né, ganha dinheiro bem, dá certo, tem sucesso profissional, sempre acontece, ela tem um ânimos muito forte, um ânimos muito realizador. E aí, ela, quando tem que lidar com algumas questões mais do seu íntimo, do seu interior, ela vai se complicando, da relação conjugal, ela se complica também, e vai tendo muito sofrimento, o corpo dela tem adoecido muito, então ela tá numa circunstância de luta com ela mesma.
Então, a postura dela para fora é uma e para dentro tem sido outra. Tem um desequilíbrio entre esses ritmos do masculino e do feminino, né? Embora tenha guias aí no sonho dela, que ela pode buscar, tem esse desequilíbrio. E essa figura da mulher japonesa se torna uma referência, né? Essa mulher consegue se realizar. Dentro da questão dela, ela consegue se realizar. Então, há que essa sonhadora talvez precise perguntar, circundar essa imagem dessa mulher japonesa, né? Se ela representa silêncio, ela representa o exótico, né? Porque em geral o Oriente muitas vezes representa o exótico para nós, né? Ocidentais. Isso, o Edward Said, que é um autor pós-colonial, ele fala muito, né? Do quanto a gente do Ocidente inventa um Oriente baseado no que a gente acredita que seja, né? Essa coisa exótica, não, a gente imagina que não seja civilizada, ou pelo menos não de um jeito parecido com a gente, então fica aquela coisa, aquela imagem, né, que beira o estereótipo, né? Mas estereótipos, quando a gente trabalha com o universo simbólico de sonho, eles contam, eles são importantes. É importante a gente saber o imaginário dessa sonhadora sobre essa mulher japonesa, porque ela foi ajudada no sonho. Então, é ela que está recebendo essa benesse do acordo aí, da compreensão da questão conjugal. Que na vida real, essa vida real, aspas, né? Porque a vida do sonho também é real, mas na vida desperta, né? Essa sonhadora está com dificuldade na vida conjugal. Então, ela precisa se ater a essa mulher japonesa. Ela dá uma dica muito grande do que ela precisa desenvolver em termos de ânima, né? E aí, esse feminino também tá, como eu falei, num outro ritmo e se apavora um pouco. Que idioma que você vai falar, pai? Que idioma? Você não fala inglês, você não fala polonês, você não fala alemão, você não fala, né? Você não fala francês. O que você vai falar? O que você vai falar? Essa ideia do idioma, o idioma é aquilo que traduz, né, as culturas, as referências, os símbolos. Então, me parece que o masculino e o feminino dessa sonhadora estão muito desconectados também, né? Porque o ritmo do masculino é diferente, o propósito, a intenção, né, a ação está toda diferente do que esse feminino. Esse feminino fica. E esse masculino vai fazendo, vai atropelando e vai chegando nos meios, utilizando os recursos. E não está se importando tanto com os idiomas, né, com as traduções, ou seja, a linguagem parece que para o masculino está funcionando, ela deixa de ser tão importante. O feminino já está atento aí às traduções, ou seja, como que a gente vai se entender, né? Essa é uma chave importante também para o sonho dessa sonhadora, né? Que linguagem que a gente vai falar para se entender, para aproximar esses mundos do masculino e do feminino. Bom, e aí depois a parte final, ela fala, olha, o sonho deu um pulo, né? Eu estava de volta na casa da minha mãe, sem o pai. E ela dizia que nós tínhamos perdido o voo, que precisávamos comprar para outra segunda-feira. Então tem alguns outros elementos aí também, né? A casa da mãe, que é essa ideia, né? Quando a gente é adulta e a gente volta para a casa da mãe, tem uma referência da nossa infância, tem uma referência daquilo que nos constituiu, né? Enquanto seres, né? Seres para o mundo. Então, nesse sentido, essa referência também de voltar para o útero, né? Voltar para aquilo que nos constitui, para um ambiente protegido. A casa da mãe pode ter esse simbolismo de, olha, estou voltando aqui para um lugar que me protege, é uma referência de quem eu sou, porque no início do sonho vai procurar uma identidade, o pai vai procurar uma identidade no mundo. E aí o feminino não acompanha. Aí o feminino volta para essa referência mais primitiva, que é o útero, que é a casa da mãe, né? E com isso, né, ela volta para a casa da mãe e fala, olha, a gente perdeu o voo, né? Então a gente perdeu essa oportunidade de acompanhar no mesmo ritmo, né,
o que aconteceu ali com esse masculino que estava, né, num outro pique. Se a gente considerar masculino e feminino como voltado a Eros e Logos, né, e aí o masculino ligado a esse universo Logos racional, isso tudo são imagens, né, que nós fomos socialmente atribuindo ao masculino e ao feminino. Eu não estou dizendo que os homens são mais racionais que as mulheres, tá? De jeito nenhum. Estou dizendo que são imagens construídas do que é o masculino e do que é o feminino. E na psicologia analítica, o masculino está associado ao logos, né? A razão, a essa condução racional de pensamento, lógica, objetiva, né? Que traz aí esse mundo exterior. E o feminino está associado a Eros, né? O universo das emoções, das paixões, o universo interior. E aí, nesse movimento de Eros e Logos, Logos pegou o voo e Eros fica aqui recolhida dentro do útero. Eros está ali precisando de um tempo para elaborar, enquanto Logos está lá fazendo na vida, no mundo externo. Então mostra realmente uma cisão, né? Uma dificuldade de juntar esses universos e, de certo modo, também um ideal, né? Olha, a gente posterga para próxima segunda-feira é um dia que a vida começa, né? Segunda a gente começa regime, segunda a gente para de fumar, segunda a gente começa academia, segunda a gente vai começar a andar. Segunda-feira sempre tem essa noção de que a semana começa, semana o quê? Não a semana, a semana ativa de trabalho. Então, talvez esse Eros esteja tentando se situar na mesma lógica do Logos, ou seja, no mundo do trabalho, na segunda-feira a gente vai, mas talvez Eros tenha outro dia da semana. Talvez essa sonhadora esteja exigindo que o Eros dela, que a ânima dela, que o feminino dela vá nesse ritmo que esse masculino está puxando. E talvez não seja por aí, é uma questão de linguagem. Que linguagem que você vai falar? Que língua? Que idioma? Inglês, francês, alemão, polonês? Você não fala nada disso? Quer dizer, como que a gente traduz esses dois universos um para o outro, entre o masculino e o feminino, para a questão conjugal se dissolver e a mulher japonesa ficar feliz, né? Quem é essa mulher japonesa? Essa figura que normalmente ela tem uma complacência, ela tem um silêncio no olhar, ela tem uma delicadeza, né? Ela tem alguns rituais das tradições japonesas. Eu acho que o silêncio traduz muito uma mulher japonesa, né? Elas têm essa forma de consentir ou não consentir de uma maneira minimalista, né? Nós ocidentais somos mais espalhafatosas. Então, esse silêncio, né, e aprender nesse silêncio, meditar nesse silêncio, talvez seja uma chave importante. Talvez essa sonhadora esteja exigindo que a ânima e que o Eros dela estejam conectados com a razão do Logos, com a razão do ânimos. E talvez ela possa fazer um movimento contrário, se recolher, fazer o silêncio e deixar talvez o Logos vir até ela. Os ânimos que estão sendo, eles estão guiando, né, no sonho. O ânimo está guiando. O guia, o tio é o guia, o cara do ônibus é um guia. O ânimo está guiando, está auxiliando, mas tem aí uma distância, né? Então precisa ver que essas linguagens do masculino e do feminino parece que estão sendo muito exigidas, em especial o feminino está sendo muito exigido do masculino. Talvez tenha que ter uma questão de linguagem para se adaptar. Bom, esse foi o sonho de hoje da nossa sonhadora. Ela acabou não dando o título, então eu não falei aqui o título do sonho. Eu agradeço pela sua participação, fiquei muito feliz de estar aqui com vocês, tá bom? Eu vou colocar a mulher japonesa, acho que vai ficar legal, né? Até mais, continue participando, lembrando aí do meu e-mail, clarissadefranco@hotmail.com. Obrigada, tchau!